Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Novo sistema possibilita consulta online da posse de criptoativos por devedores. Priscila Mendes. Com o CriptoJude, os ofícios destinados a empresas que operam com criptomoedas e ativos digitais passam a ser concentrados em um sistema eletrônico com rastreabilidade integral e sem dependência de comunicações manuais. Conselho Nacional de Justiça suspende emissão de precatórios irregulares. Superior Tribunal de Justiça reúne Brasil e Japão em congresso sobre mudanças climáticas e inteligência artificial. Bruno Moreira. Juristas brasileiros e japoneses vão debater os impactos e o papel do judiciário frente às transformações globais. E ainda, Supremo Tribunal Federal valida federações partidárias e determina prazo para registro. Agora são 6 horas e 18 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Plenário do CNJ ratifica liminar que suspendeu os precatórios irregulares. Os detalhes com a repórter Karina Chagas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade liminar que suspendeu a emissão de precatórios irregulares sem a devida comprovação do trânsito em julgado. A decisão foi tomada na 10ª sessão ordinária de 2025, no julgamento do pedido de providência. O relator do caso, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Campbell Marques, afirmou durante a leitura do seu voto que a decisão atinge exclusivamente os precatórios emitidos de forma irregular, ou seja, sem decisão definitiva e sem reconhecimento dos valores incontroversos. Nos outros casos, o relator afirmou que os pagamentos seguem autorizados conforme a legislação vigente. Inicialmente formulada em razão de expedições decididas por varas federais vinculadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão amplia a orientação às demais cortes. Campbell reforçou que a antecipação no envio de precatórios desrespeita não apenas a norma do CNJ, como também a lei de diretrizes orçamentárias, além dos princípios constitucionais da ordem cronológica e da unicidade da lista de precatórios. Com a aprovação, o CNJ busca garantir maior segurança jurídica e evitar pagamentos indevidos antes da conclusão definitiva das discussões judiciais sobre os valores. No mês de junho, uma liminar havia determinado que o TRF devolvesse os precatórios irregulares às respectivas varas para correção ou cancelamento. O Conselho Nacional de Justiça sancionou então a liminar que suspendeu a emissão de precatórios irregulares sem a devida comprovação do trânsito em julgado. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Ainda falando do Conselho Nacional de Justiça, um sistema lançado pelo CNJ possibilita a consulta online da posse de criptoativos por devedores. Confira agora com a repórter Priscila Mendes. O cumprimento de ordens judiciais para a busca de bens do devedor relacionado a criptoativos passará a ser feito por meio de sistema integrado do CriptoJude, que facilita a localização e permitirá o envio automatizado de ordens judiciais. O sistema foi lançado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do CNJ explicou que com o CriptoJude, os ofícios destinados a empresas que operam com criptomoedas e ativos digitais passam a ser concentrados em um sistema eletrônico com rastreabilidade integral e sem dependência de comunicações manuais. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira de Criptoeconomia, entidade que congrega os principais agentes do setor. O serviço passará a funcionar em tribunais de todo o Brasil via portaljus.br, conforme cronograma que será divulgado no dia 12 de agosto. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E o STJ reúne Brasil e Japão em congresso sobre mudanças climáticas e inteligência artificial. Confira agora com o repórter Bruno Moreira. O Superior Tribunal de Justiça promove no próximo dia 14 de agosto o primeiro Congresso STJ Brasil-Japão de Direito, com foco nos desafios jurídicos das mudanças climáticas e da inteligência artificial. O evento será realizado no Salão Nobre do STJ. Juristas brasileiros e japoneses vão debater os impactos dessas duas temáticas sobre os direitos humanos e o papel do
do Judiciário frente às transformações globais. Um dos destaques da programação será a conferência do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ao longo do Congresso estão previstos 3 painéis: mudanças climáticas, governança da inteligência artificial e uso da IA por agentes judiciais. A programação reúne também especialistas da USP, da Universidade de Tóquio e da Agência de Cooperação Internacional do Japão. A iniciativa conta com o apoio de entidades brasileiras e internacionais. Mais informações no site do STJ. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Agora são 6 horas e 23 minutos. No próximo bloco você confere: STJ determina suspensão de ação indenizatória contra uma seguradora. E ainda, STF analisa a validade das federações partidárias. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Hoje, em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal validou a criação das federações partidárias. A norma permite que 2 ou mais partidos se unam atuando como uma única agremiação partidária durante toda a legislatura. O relator da ação, ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, proferiu a tese de julgamento. Vamos ouvir. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Dias Toffoli, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 11A da Lei 9.096 de 95 e do parágrafo único do artigo 6º-A da Lei 9.504 de 97, com a redação dada pela Lei 14.208 de 2021, bem como conferir interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 11A da Lei 9.096 de 95, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoas jurídicas e obtenham o registro do seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. O registro da federação deve ser formalmente comunicado pelo TSE às casas legislativas federais, estaduais, distrital e municipais, a fim de assegurar o cumprimento do dever de atuação conjunta. Na ementa, ficou acrescentada a sugestão do ministro Flávio Dino, sendo vedada a integração dos partidos federados em blocos parlamentares distintos, e acrescentei, como um item 2 da tese, a proposição decorrente da intervenção do ministro Alexandre de Moraes quanto às federações constituídas em 2022. Na ação, o PTB sustentava que a norma seria inconstitucional por violar os princípios da representatividade proporcional e da autonomia partidária, além de contrariar o texto constitucional então vigente à época da tramitação no Congresso. As coligações partidárias eram alianças temporárias entre partidos formadas apenas para o período eleitoral. Já as federações partidárias, criadas em 2021, são alianças mais duradouras e também estruturadas. 2 ou mais partidos podem se unir e atuar como uma só agremiação por no mínimo 4 anos, inclusive no funcionamento parlamentar. Agora vamos ao Superior Tribunal de Justiça, que suspende a ação contra a seguradora diante de processo arbitral em aberto. A repórter Adriana Mesquita é quem traz as informações. O Superior Tribunal de Justiça mandou suspender uma ação contra uma seguradora por entender que o resultado depende diretamente da solução de um processo que já tramita em juízo arbitral. O seguro foi feito por uma prestadora de serviço para garantir o cumprimento de obrigações no contrato com uma petrolífera. No processo judicial suspenso, a petrolífera cobra a indenização da seguradora sob o argumento de que o contrato não foi cumprido. Já no arbitral, ela discute com a prestadora de serviço quem foi responsável pelo descumprimento do contrato. Antes do acordo, já se sabia que a prestadora de serviço enfrentava dificuldades financeiras. Por isso, foi exigido que ela contratasse um seguro. Após a seguradora negar a cobertura securitária, a petrolífera foi à Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não viu a necessidade
necessidade de julgamento de uma questão para decidir a outra ação. Já no STJ, a terceira turma entende que a questão da indenização só pode ser resolvida após a solução do processo arbitral. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. 6 horas e 29 minutos a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques das cortes brasileiras. Tribunais do Pará e do Amapá firmam acordo para fortalecer a adoção internacional. Destaque de Cid Marcos. Com o objetivo de promover maior segurança, efetividade e padronização nos processos de adoção internacional de crianças e adolescentes brasileiros, o Tribunal de Justiça do Pará e o Tribunal de Justiça do Amapá firmaram acordo de cooperação. A proposta busca ainda aperfeiçoar o acompanhamento do estágio de convivência e do período pós-adotivo, além de levantar sistematicamente demandas e oportunidades no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Nova inteligência artificial transcreve audiências e aumenta a produtividade no Tribunal Capixaba. Mércia Lívia. A primeira entrega do mês da IA no Tribunal de Justiça do Espírito Santo é a ferramenta de transcrição de áudio e vídeo, que vai revolucionar a forma tradicional de trabalho de diversos setores. A ferramenta transcreve de forma rápida trechos de audiências e sessões por meio de inteligência artificial. Com a IA de transcrição, 1 hora de conteúdo é transcrita em aproximadamente 6 minutos. Escola Superior da Magistratura Tocantinense publica livro infantil sobre a justiça restaurativa. Destaque de Sandra Pedrosa. A Escola Superior da Magistratura Tocantinense divulga o lançamento da obra O Dragão de Indonho, escrito pela juíza Luciana Costa e ilustrada por Ingrid Costa. Voltado ao público infanto-juvenil, o livro apresenta, por meio de uma narrativa simbólica, valores fundamentais da justiça restaurativa, como empatia, diálogo, transformação e cuidado com o outro. A publicação faz parte das ações educativas do Centro de Justiça Restaurativa no estado do Tocantins e busca fomentar desde a infância práticas de convivência pautadas no respeito, na escuta e na cultura da paz. 6 horas e 32 minutos, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.